Olá, tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu, antes de mais nada, quero aqui manifestar meus sentimentos, minha dor pela perda da companheira Lirani. Não pude estar no velório nem no enterro, mas a gente ficou muito triste. Uma companheira de luta. Ô, companheiro Cruz, meus sentimentos, viu? Mesmo. E o presidente Lula pediu, e antes de mais nada quero fazer isso, para que a gente lesse uma mensagem dele sobre a Lirani. Aos companheiros que hoje sofrem a perda da nossa guerreira Lirani, gostaria de estar em liberdade hoje na vigília, especialmente para dar um abraço em todos que ontem sofreram com a perda de mais uma guerreira dessa frente diária de batalha que rege nossa luta e resistência. Em um tempo em que os professores, educadores têm papel decisivo na disputa por um país mais justo, a companheira Lirani fará muita falta. Que seu exemplo nos inspire sempre e que seu legado seja símbolo para nos mantermos unidos em torno de um Brasil com justiça social. Um abraço, Lula. Lirani presente! Lirani! Presente! Lirani! Presente! Lirani! Presente! Agora E sempre! É isso, companheiros, e que a luta da Lirani, o exemplo dela, nos sirva de força para que a gente continue lutando. E como disse o Lula, principalmente num momento como esse. Então, aos nossos educadores, professores, professoras, nós trabalhadores em educação, um forte abraço e com o exemplo da Lirani nós vamos seguir em frente nessa luta. Né? Força, viu, Cruz? E em relação à visita ao presidente Lula, o Lula, sempre, como sempre, tem uma clareza política do papel que ele tem, do papel que nós, militantes do PT, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, temos em relação à defesa do Brasil. Ele tem uma visão clara de que o Brasil está sendo destruído. Tudo aquilo que nós construímos, da Constituição para cá, e principalmente nesses 12 anos de governo que nós tivemos, progressista, popular, está sendo desconstruído. É a questão da Previdência Social, que todos vocês já tiveram contato com a proposta que foi apresentada ao país, uma proposta que penaliza a população mais pobre, uma proposta que reduz o piso do salário mínimo, que foi uma conquista constitucional, e depois sofreu aumento e valoração real com os governos dele para melhorar as condições de vida do povo, mas que reduz isso pela metade como o piso da Previdência Social, que aumenta a idade para aposentadoria, aumenta o tempo de contribuição, retira a aposentadoria dos professores e professoras, dos educadores, como nós tínhamos já lutado para conseguir, de tantas outras categorias, ou seja, a destruição dos direitos do povo que nós tivemos a construção durante os últimos 30 anos. E principalmente esses direitos que foram ampliados e assegurados nos 12, 13 anos de governos progressistas e populares que nós tivemos no Brasil. Mas não é só isso. Lula diz mais. Eles não estão só acabando com os direitos do povo, estão acabando também com a soberania nacional. Estão entregando o nosso petróleo, estão entregando as nossas riquezas, estão destruindo o nosso patrimônio e estão desprezando o nosso território. Nós temos que lutar para que isso não aconteça. Nós queremos um país soberano. Nós não podemos ter o Brasil envergonhado no mundo. E, de fato, o que está acontecendo é uma vergonha para o povo brasileiro. Você ter a situação do Brasil como está sendo exposta no mundo, com a entrega do nosso patrimônio, com a questão dos direitos humanos, com as garantias fundamentais. Agora, essa questão do alinhamento automático aos Estados Unidos, inclusive abrindo mão das relações comerciais que beneficiavam o Brasil. A relação internacional que o país está hoje adotando, a linha de relação internacional é tão maluca que nós estamos colocando a nossa possibilidade não, a concretização de comércios que nós abrimos na época do presidente Lula, entregando para os americanos. A China vai comprar soja, frango e carne bovina dos Estados Unidos, abrindo mão de comprar no Brasil. Vocês têm ideia do que isso significa de recursos, de divisa? Bom, aqui no Paraná nós podemos falar bem disso, que é um estado
que é agrícola e que depende muito da exportação, mas não é só isso. Tem uma portaria hoje do Ministério da Economia abrindo, tirando imposto de importação de 600 itens fabricados no Brasil. Vocês vão acabar com a indústria nacional. E quem é que vai gerar emprego nesse país? Já foi assim também com o leite, quando tiraram a taxa antidumping que nós tínhamos com a comunidade europeia. Então isso é de uma gravidade muito grande. E hoje traz que o desemprego cresceu. Então o que essa gente fez? Não era tirar a Dilma, não era tirar o PT? Não queriam prender o Lula, que tudo ia melhorar? Como é que se justifica que hoje nós temos 12 milhões e meio de desempregados 3 anos depois do golpe? Com nenhuma perspectiva de melhora. O país cresceu 1 e poucos %, agora no ano passado. E vai crescer quanto esse ano? 3, como estão dizendo? Não vai crescer. Não vai crescer, não tem como, gente. Não tem atividade econômica. Não tem produção. E além disso, nós estamos comprometendo nosso comércio internacional. Estamos comprometendo as relações com os outros países, com o Mercosul. Está aqui o Rosinha, que foi responsável do Mercosul. Nós estamos enfrentando lá na bancada, o Paulo Pimenta, nosso líder, sabe disso, os projetos que eles estão colocando, as ações que eles estão fazendo para enfraquecimento das relações que nós temos comerciais internacionais. Essa questão da Venezuela, isso não é brincadeira não, gente. O que está em jogo é o interesse pelo petróleo. Petróleo venezuelano, petróleo brasileiro. Aqui eles estão o quê? Levando na maciota? Já abriram o que nós tínhamos de marco do pré-sal? Já estão querendo fazer a concessão simples e não mais a concessão no marco que nós tínhamos anteriormente para ficar com uma parte do petróleo? Lá a briga é essa. Aí Bolsonaro recebe o Guaidó. Quem é esse cara que nem sequer participou de eleição? Como é que se autoproclama presidente? É bem o Zé de Abreu, o que o Zé de Abreu fez é muito bom. Aliás, o presidente tuitou e disse assim, olha, Zé de Abreu me convidou para ser ministro da Casa Civil, mas eu aceito servir cafezinho para ele. Não tem problema, vou servir cafezinho para o Zé de Abreu, trabalhar com ele lá no governo autoproclamado. Mas é isso, gente. Que coisa mais absurda um negócio desse, que diz respeito à soberania dos países. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que lutar, nós temos que ter resistência, nós temos que nos organizar, nós temos que falar com o povo. Nós temos que sair por aí, bater de casa em casa e para a praça pública agora. O que nós temos que fazer, professores, trabalhadores, todos nós, é montar banquinha nas ruas, como a gente faz em campanha. Fazer abaixo-assinado contra essa reforma da Previdência, explicar para o povo o que está acontecendo, pegar microfone e falar na praça. Não tem medo de fazer isso. Explicar. As pessoas estão vendo a destruição que está passando o Brasil. Disseram que iam gerar emprego, estão com desemprego maior. Disseram que iam melhorar a economia, o PIB não cresce, está estagnado. Disseram que iam melhorar as condições de vida do povo, a renda caiu. Fizeram uma reforma trabalhista para tirar direito das pessoas. Hoje o trabalho precário é o que impera, a terceirização. Como é que nós vamos trabalhar como é que nós vamos enfrentar a questão de renda e de melhoria de condições de vida assim? Não tem jeito, tá tudo errado. Como disse o Lula para nós, né, Pimenta? Tem gente que se elege para governar e tem gente que se elege para destruir. Quem se elegeu, essa gente que está aí, se elegeu para destruir. Destruir o legado da Constituição de 88, mas principalmente destruir o legado dos 12, 13 anos de governo do PT, dos governos democráticos e progressistas. É um pessoal que quer governar para 30% da população e o resto do povo que se vire com R$400 por mês, que é o que eles querem dar, comam quando der, comam uma vez por dia, tá bom? E de preferência que tenha mão de obra bem baratinha ou quase de graça, para que eles possam explorar. É essa a cabeça deles. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso a importância da gente lutar e por isso a importância de nós lutarmos por Lula. Porque Lula significa um tempo nesse país de prosperidade para o povo, como nós nunca tivemos em 500 anos de história, aonde o povo foi centralidade de política pública, aonde foi sujeito de direito, aonde não estava na periferia da história. Então falar de Lula, falar o que fez Lula, lutar pela liberdade de Lula é fundamental para nós, porque ele é símbolo disso. Não está preso por outro motivo, gente. Vocês acham que continuaria preso se não oferecesse esse risco? Todos os outros que não oferecem riscos estão soltos por aí. Vem aí, faz
uma negociação, uma conversa e está solto. Por que Lula está preso? Que Lula mexe com o coração do povo. É por isso que está preso. E por isso que nós temos que falar com o povo. Pensa o que era a Previdência Social na época de Lula. Nós não tinha déficit na Previdência, não. Porque nós tinha emprego, tinha trabalho formal, tinha arrecadação previdenciária. Hoje eles acabaram com o emprego, hoje eles acabaram com a formalidade no trabalho. Obviamente que tem que dar déficit, porque não tem arrecadação. É isso que está acontecendo. Não tem, a economia não está girando no Brasil. Então o que nós precisamos para melhorar a vida do povo é fazer a economia girar, é dar emprego, é ter dignidade para a população. Então, gente, essa resistência aqui da vigília que vocês fazem, mas principalmente o que nós vamos começar agora a enfrentar, que essa luta contra a Previdência, pela defesa do nosso país e do nosso povo, vai ser fundamental. É para as ruas que nós temos que ir, para as praças públicas. Podemos começar falando para 10, para 20, para 30, mas logo vão ser 100, logo vão ser 200, logo vão ser 500, logo vão ser 100 mil, logo vai ser 1 milhão. É assim que a gente faz, é tocando o coração das pessoas e falando para o povo. Então um abraço para vocês, um abraço do Lula para vocês e que a gente tenha muita força para lutar. Lula livre! Prezados companheiros, prezadas companheiras, eu quero em primeiro lugar dizer para vocês que visitar o presidente Lula sempre é algo inspirador. O presidente Lula já está aqui há quase um ano, passou um período aqui em Curitiba, que é uma cidade úmida, que é uma cidade fria, 73 anos, numa solitária. De hoje até o final do carnaval, o presidente Lula não vai receber nenhuma pessoa. Mas a gente chega lá e encontra uma pessoa que tem consciência do seu papel histórico, que tem uma noção muito clara do porquê ele está aqui, gente. Por tudo aquilo que ele representa, pelo seu legado e por tudo aquilo que ele significa para o povo brasileiro. O presidente Lula sabe que é um preso político. O presidente sabe que é um sequestrado político. E essa visão é uma visão que o mundo inteiro tem a respeito do Brasil. O presidente Gleisi, agora há poucos dias, esteve lá no Parlamento Europeu. E o que as pessoas olhavam com perplexidade e perguntavam se era verdade que o juiz que condenou o Lula é ministro da Justiça da pessoa que ganhou a eleição, porque o Lula não pôde concorrer. As pessoas não acreditam que o juiz que condenou o Lula sem prova, e condenou sem prova porque não tem crime, é ministro do cara que ganhou a eleição porque o Lula não pôde concorrer. As pessoas têm compreensão do golpe. Mas o presidente Lula, ele consegue ver com muita clareza o motivo de tudo isso. A perda da nossa soberania, a entrega do nosso pré-sal, abrir a Amazônia para exploração multinacional. Olha o que é o papel do Brasil nessa história da Venezuela, gente. Os americanos invadiram o Kuwait, invadiram o Iraque. A Líbia. Tem interesse geopolítico. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do planeta. E o Brasil, o que está fazendo lá? Cumprindo um papel de capacho, subserviente. Bolsonaro hoje passando o papel ridículo de receber um cara que se autoproclamou presidente, que nunca participou de uma eleição. Então, minha gente, nós temos que ter clareza que o momento que nós estamos vivendo é um momento que nos desafia a dar conta do que nós temos que fazer. E tem um fato novo, gente. E qual é o fato novo?
a reforma da Previdência, a destruição da Previdência Pública. Uma coisa é a gente tentar explicar para as pessoas em tese o golpe. Uma coisa é a gente tentar explicar para as pessoas por que eles tiraram a Dilma. Por que o Lula não pôde concorrer. Outra coisa é as pessoas se dando conta agora que nunca mais vão se aposentar. Outra coisa é as pessoas se dando conta que este governo está lá para fazer com que o trabalhador e a trabalhadora rural nunca mais se aposentem. Que a pensionista do INSS tenha que escolher entre a aposentadoria dela do INSS ou a pensão do marido que morreu. Que um trabalhador ou uma trabalhadora vai ter que ter mais de 40 anos na carteira assinada. Que um idoso carente que vive do BPC, que hoje recebe R$1.000, eles querem dar R$400. E os poderosos, os privilégios que eles diziam que iam enfrentar, qual é o privilégio que foi mexido? Não tem coragem de regulamentar o teto salarial, mantiveram as pensões milionárias, mantiveram os grandes salários. É uma proposta cruel contra os pobres e covarde contra os ricos, contra os poderosos. Nós temos uma oportunidade agora, gente. É sair às ruas do Brasil. Nós temos que bater de casa em casa para falar com as pessoas e explicar para elas que a prisão do Lula tem tudo a ver com a destruição da Previdência. Que a prisão do Lula era necessária para que eles pudessem fazer o que eles estão fazendo, mas que nós vamos reagir, que nós temos condições de nos mobilizarmos, derrotar essa reforma da Previdência, defender o nosso projeto e defender a liberdade do presidente Lula. Hoje, minha gente, o Brasil é motivo de vergonha no mundo. Um país que há poucos anos atrás, quando o Lula chegava numa reunião do G20 ou do G8, era recebido como uma das personalidades mais importantes do planeta. Reconhecido pela sua luta contra a fome, a miséria, por tudo que ele fez pela inclusão, hoje é motivo de chacota internacional, de vergonha internacional. O povo brasileiro tinha recuperado a autoestima de bater no peito e dizer que era brasileiro. Hoje as pessoas voltaram a dar de cabeça baixa, mesmo os que votaram no Bolsonaro. Já tem vergonha de dizer que votaram no Bolsonaro. Já tem vergonha de assumir que foram enganados, que foram ludibriados. Então, gente, eu quero dizer para vocês que eu saio daqui com muito mais gana, com muito mais vontade. E é esse o sentimento que o presidente Lula quer de nós. Vocês que estão aqui na vigília representam o Brasil. Um pouquinho de cada estado, um pouquinho de cada categoria, um pouquinho de cada setor. É assim que o presidente enxerga a vigília. E o que ele pede para nós é exatamente isso. Que a gente tenha capacidade de luta, capacidade de resistência, que tenha determinação, que viaje pelo Brasil, que mobilize a sociedade, que organize a resistência e que não perca de vista a nossa missão, que é lutar para que esse país seja justo, generoso, que ofereça oportunidade para todos. Esse é o legado do presidente Lula, esta é a missão que o presidente Lula nos delega e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez reafirmando com vocês esse compromisso. Um grande abraço, companheiros e companheiras, e até a nossa vitória! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Irani!